Olá, meus amigos. Esta é a segunda parte do depoimento do jornalista Tasso Franco sobre a história de Serrinha para os alunos do Colégio Estadual Normal de Serrinha. Então, na primeira parte, nós vimos a evolução da localidade de fazenda, povoado, vila, cidade, na primeira revolução industrial, que começou no século XVIII, e fomos até a segunda parte, a segunda etapa da história do município, considerando a segunda revolução industrial, com a chegada da ferrovia, depois da rodovia, e que houve uma mudança significativa na economia, na política e na sociedade local. Então, agora nós vamos falar da terceira etapa, ou terceira era da Revolução Industrial e também da história de Serrinha, que começa em Serrinha na década de 60, já um certo atraso, porque houve uma coisa absurda que foi, a partir da década de 60, um privilégio do governo federal em relação a rodovias, diminuindo a ação das ferrovias. Quando no mundo todo as ferrovias são importantes e todas as cidades mundiais têm, eu cheguei a comparar Serrinha na época da primeira fase, no final do século XVIII, com Chicago e com Londres. Já agora, na década de 60, já Serrinha tinha perdido o bonde da história. A ferrovia começou a decair. E implantou-se, então, a BR-116 Norte, por fora da cidade, que, de qualquer maneira, teve um vetor de crescimento novo, com a criação de novos bairros, o bairro da Vaquejada, o CSU, a Colina das Mangueiras, Aparecida, uma parte da cidade nova. E o que mais importante, além do asfalto, nesse caso, foi a chegada da energia. Energia, que popularmente o povo chamava de luz. Até então, Serrinha tinha um sistema com motor, que só atendia as ruas, e meia-noite a fechava. Eu, por exemplo, que estudei primário e o ginásio, Serrinha não tinha energia, então estudei na base do candeeiro. De noite, se quisesse estudar alguma coisa, tinha que estudar na base do candeeiro ou da vela. E a partir de 61, a partir da década de 60, então chegou a energia elétrica. Essa aí foi uma mudança extraordinária na localidade, porque todos os procedimentos que eram realizados com motor a diesel e água passaram a ser elétrica. Meu pai, que tinha uma tipografia, por exemplo, tinha 3 máquinas que eram máquinas de impressora, que elas rodavam com motor, tinha uma correia enorme, motor papapá, que era abastecido por aguadeiro naquela época, a água, óleo diesel, e que rodavam as máquinas. Com a chegada da energia, então, todo esse sistema teve que ser alterado. E também, claro, o comércio todo foi iluminado, as lojas passaram a ter caixas mais registradoras elétricas, houve uma mudança na indústria, a indústria de cordoamento, a indústria de couros, etc., em função da energia. E isso, a grande mudança aconteceu nas casas, nas residências. Por quê? Porque nas residências chegaram também os eletrodomésticos. E aqui vou dar um exemplo para vocês, que pode ser, hoje parece uma coisa simples, mas naquela época foi uma mudança significativa, espetacular, porque um desses eletrodomésticos era a geladeira. Até então as famílias tinham que comprar e consumir as coisas do dia a dia.
Porque não podia guardar tomate, podia guardar cenoura por muito tempo, porque deteriorava. Você não podia comprar carne, nada disso por muito tempo, porque não perdia. Então você tinha que ir no mercado, a família comprava a quantidade certa para consumo do dia, ou no máximo uma semana. E a carne que fosse guardada tinha que ser guardada no sal. Até a cerveja, você tinha que tomar uma cerveja na salmoura, dentro de uma barrica de salmoura. Ficava só gelada. Levemente gelada. Com a chegada da geladeira, isso foi uma mudança extraordinária, porque as famílias puderam, então, comprar produtos e armazenar nas geladeiras. As geladeiras, no final da década de 50, era gás. Mas aí, com a energia elétrica, foi essa mudança, que a geladeira passou a ser um móvel até que de grandeza das famílias. Mostrava assim na entrada da sala de estar, na sala de jantar, para que as pessoas, os convidados, vissem. E claro, com o tempo isso foi popularizando, hoje todas as casas têm geladeira. Uma outra foi o ferro elétrico. Imagine você, o ferro, as roupas eram passadas, etc., com ferro à brasa. Ferro à brasa, ferro, você tinha que ter um abanador, etc. Então essa foi uma mudança também muito bem. E uma terceira foi o fogão. As casas modificaram seus sistemas, que eram um fogão a lenha, que tinha até a bana no trempe, né? Tinha que ter brasa, tinha borralho. A cozinha era um inferno, uma fumaça. Então, com a chegada do fogão a gás e o eletrodoméstico fogão, o espaço do fogão era 1,5 metro, 1 metro e pouco, para aquele fogão enorme de lenha. Então isso foi outra mudança. As famílias, as donas de casa tiveram que se adaptar, as empregadas também. Foi toda uma mudança estrutural muito importante com a chegada da energia e do gás. Eu vou citar mais o liquidificador. Hoje parece brincadeira, né? O liquidificador, todo mundo tem um liquidificador, é baratíssimo. Ninguém nem conserta mais liquidificador. É melhor comprar um novo do que mandar consertar. Mas naquela época, com a chegada do liquidificador, foi possível então se fazer as vitaminas, os sucos, que até então era feito na mão, ou não eram feitos. Suco de banana, uma vitamina, você não fazia. Então aí passou outra mudança extraordinária. E hoje os processadores de uma cozinha são variados, e bolos, etc, etc, etc. Então, me lembrei aqui agora dos enceradores. Serrinha tinha pessoas que eram chamadas de enceradores. Enceravam as casas. Como era um equipamento chamado de escovão muito, muito pesado, as famílias contratavam essas pessoas para encerar suas casas, para lustrar o piso das casas. Com cera, parquetina, entendeu? Era um trabalho de uma mão de obra pesada. Então, todas essas profissões, elas, em minha parte, já acabaram com a evolução dos tempos. É por isso que agora nós vamos entrar na chamada quarta era industrial, que foi que eu coloquei aqui o século XXI, a partir de 2021. Então, essa quarta era industrial já é uma outra dimensão, porque com a chegada dos computadores e da internet. Então, na terceira fase, nós tivemos a mudança com a energia, com a chegada das escolas superiores, a UNEB, depois a Unopar, uma evolução no comércio, uma evolução na indústria, modificações para o sistema ferroviário, para o sistema rodoviário, e agora nós vamos entrar na quarta fase, que é a fase dos computadores e da internet, que em parte chegou no Brasil com certo atraso, porque isso já existe nos Estados Unidos, na Europa, desde o meados 80, anos 90 do século 20, eu mesmo coloquei o primeiro jornal da Bahia em computação no ano de 1993. Foi o Bahia Hoje, com o empresário Pedirujo.
Então houve uma mudança, e essa mudança significativa, porque muitos dos equipamentos que nós usávamos e que todos usavam, em Serrinha, por exemplo, o desejo das pessoas era fazer um curso de ginásio, ou um curso comercial, ou uma escola normal, e complementar isso com um chamado curso de datilografia. Que era isso? Era escrever em máquina de datilografia. Tinha escolas de datilografia. E eu trabalhei 30 anos como jornalista, escrevendo em máquina de escrever. Hoje as máquinas de escrever não existem mais. Provavelmente vocês nem conhecem. Então, quando eu montei o Bahia hoje, em 1993, as máquinas foram abolidas e hoje não existe ninguém, não trabalha mais com máquina de escrever. Nem nos bancos, nem nos escritórios, em lugar nenhum. Elas desapareceram. Por quê? Porque nós estamos na quarta era industrial. E se esses 3 momentos da história de Serrinha foram marcados pelas estradas de ferro e 2 estradas de rodoviárias, esse momento que nós estamos vivendo agora é o chamado, também uma estrada que marcará esse momento, que está marcando esse momento, mas essa é uma estrada virtual. O grande valor dessa estrada são o armazenamento de dados e as nuvens. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês e vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês entenderem. Em 1971 eu escrevi esse livro, Serrinha, História e Histórias. Foi fabricado, foi feito numa gráfica, numa chamada tipografia de meu pai, aí em Serrinha. É livro pequeno, tem 120 páginas. Mas deu um trabalho infernal para fazer, porque tudo o que foi feito aqui foi feito à mão. Entendeu? Tudo foi feito manualmente. Aqui tem uma foto de gaúcho, de um cidadão que tocava saxofone em Serrinha. Então, era o Anísio chamado. Então, todo esse trabalho aqui foi feito manualmente. No envolvimento desse livro aqui foram usadas 15 pessoas. Olha só, 15 pessoas. O fotógrafo, eu que escrevi, o gerente da gráfica, o componedor, porque cada tipo desse aqui, cada fonte dessa aqui, cada letra dessa, era composta na mão, tipo por tipo, na mão, em chumbo. Depois era montado no paquê, tirado uma prova. Depois que tivesse todas essas páginas prontas, iam ser impressos numa máquina, uma impressora. Depois secava, depois ia para a cortadeira, depois ia montar, depois ia colar. Depois ia para o empacotamento e para a loja, para a livraria. Em Serrinha só tinha uma. Então, esse livro aqui, envolveram 15 pessoas, desde o fotógrafo, tal e tal. E só tinha um lugar para vender, que era na gráfica. Se alguém quisesse comprar ele, por exemplo, em Salvador, era um horror para chegar ao hotel. Então, agora eu vou mostrar para vocês esse novo livro que eu fiz e que lancei agora, no final do mês de junho. Para fazer esse livro aqui, foram 4 pessoas só. E foi usado a robótica. E o sistema, ele está no sistema de nuvens. O que é isso? Como funciona? Para fazer esse livro aqui foi usada apenas a mão de obra que minha mente lançou uma mensagem para minhas mãos, que escrevi o livro num computador. Depois mandei esses originais para um web design que mora na Espanha, na cidade de Valência. Também pela rede, pelas nuvens. Lá ele fez a capa e a contracapa,
a parte interna da programação visual, o design interno, e depois ele enviou, quando eu aprovei, ele enviou para uma empresa nos Estados Unidos chamada Amazon.com. Amazon.com. A Amazon aceitou o livro e colocou em nuvens. Então, todo esse processo só incluiu 2 pessoas. O resto tudo foi feito na robótica. Você pode perguntar, e o que você ganha com isso? Como é que a empresa ganha com isso? Ora, se você em Serrinha quiser comprar esse livro, o que é que você faz? Você vai passar um cartão de crédito. Esse cartão de crédito vai ter um número, esse número vai ser lido por um algoritmo. O seu banco vai autorizar a compra do livro, o pagamento, e imediatamente, também por nuvem, esse seu valor vai cair numa conta nos Estados Unidos. Automaticamente, quando você manda isso, a Amazon vai enviar, que fica em Seattle, uma cidade, vai enviar para Las Vegas, onde está sendo impresso o livro. Através das nuvens, uma ordem para que o livro seja impresso. E daí esse livro será impresso, colocado num avião e vai chegar na Bahia e vai chegar na sua residência. O que é que eu ganho com isso? Também por nuvens, como eu já estou cadastrado lá na minha conta bancária, eu vou ganhar 10% sobre o valor do livro. E também vem cair na minha conta automaticamente, sem eu precisar conhecer ninguém. Eu não conheço Seattle, não conheço Las Vegas, não conheço nada, não conheço ninguém na Amazônia. Isso tudo é feito impessoalmente pela robótica. É isso que eu quero começar com vocês. A importância que vocês têm que entender esse processo atualmente. E eu publiquei também esse livro num outro site chamado Wattpad.com, por capítulos, numa empresa do Canadá. Eu não conheço a empresa, não sei quem é. Essa empresa tem mais de 20 milhões de livros editados, em várias línguas, no mundo todo. Então, você vê a diferença deste livro aqui, manual, e desse livro aqui hoje, no sistema eletrônico, é que esse livro aqui eu só vendi em Serrinha e só podia tirar 1000 exemplares. Nesse livro aqui, não tira exemplar nenhum, só quando é vendido. Mas ele vende para qualquer parte do mundo. Se alguém na China se interessar em comprar o livro, o Amazon manda. Qualquer parte do Brasil, qualquer parte da Europa, a Europa ele entrega em 3 dias. Então, esse é o sistema da inteligência artificial e da robótica. E essa parte que eu quero conversar com vocês agora no final do depoimento, que é a inteligência artificial e a robótica. Nós estamos vivendo nesta era. Vocês, estudantes mais jovens, têm que ficar atentos para isso. Há uma quantidade enorme de empregos que estão desaparecendo e vão desaparecer. Mas são muitas coisas. Provavelmente está tendo uma mudança muito grande, motoristas, secretárias, bancários. Teve uma época em Serrinha que o emprego mais importante era ser bancário. Hoje já não é. É provável que bancário venha a desaparecer. Alguns bancos hoje já não tem mais bancários. Tem alguns gerentes de conta e o resto tudo é na robótica. Então é isso que vocês precisam entender e que vocês precisam se atualizar, é a inteligência artificial e a robótica. E como enfrentar isso? Como é que você também pode fazer um livro, pode fazer um outro produto em Serrinha? A estrada não é mais no asfalto nem na ferrovia, a estrada virtual. Estudando, estudar, se aperfeiçoar, aprender inglês, ter um computador de qualidade, acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Não há mais retrocesso. Ninguém vai mais escrever com máquina de escrever como eu escrevi. Ninguém vai fazer contabilidade bancária com aquelas máquinas. Isso acabou. Não vai voltar mais. É impossível. Nem carro movido a manivela. O carro vai ser voador. Os sistemas elétricos já estão no mundo e depois vai ser um carro voador. Carro que vai voar, com os aeroportos, os carros voando. As estradas automatizadas, a China está fazendo um investimento agora de 600 bilhões entre Tóquio e Shenzhen,
uma estrada virtual, estradas virtuais, que não existem mais os motoristas. Então vocês têm que se atualizarem, vocês têm que estudar, especializar. Cada vez mais ficar preparado para enfrentar essa parada. O Brasil hoje tem 50 a 70 milhões de pessoas no Bolsa Coronavac. São pessoas que não têm qualificação profissional. Isso é muito preocupante. Que dá uma roupa. Isso aqui era feito até recentemente, algumas para baratear os custos no Paquistão, no Afeganistão, porque na Bolívia. E hoje as máquinas 3D é que imprimem as camisas, as estamparias e outras. Então, meus queridos alunos, vocês fiquem atentos para isso, estudem, se preparem, conheçam as novas tecnologias. E o desejo, se o desejo anterior das pessoas de Serrinha era sair da cidade para ir para outros lugares, hoje não precisa fazer mais isso. Você está antenado com o mundo aí em Serrinha. Você pode ser, hoje não é mais um emprego fixo, é o empreendedorismo, é você ser empreendedor. Você vender um produto daí mesmo para o mundo. Isso é possível? É. Eu fiz meu livro assim, você pode fazer qualquer outro produto assim. É isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero que vocês tirem algum proveito dessa nossa fala. Muito obrigado a todos.